Fala aí, meu povo, boa noite para todos vocês. Estamos chegando aí mais uma noite, né, com mais uma live. E hoje nós iremos falar um pouquinho de assuntos que vocês já conhecem. É muito bom andar por caminho que já conhecem ou já conhecemos, né? Então hoje nós iremos falar sobre Jesus, né? E o tema da nossa live de hoje é exatamente essa que está passando aqui no nosso rodapé e que também está aí no nosso cabeçalho aí do YouTube ou da nossa live. Você acredita em Jesus? É claro, né? Você pode até dizer assim, Chagas, esta é uma pergunta super idiota. Porque quem não acredita em Jesus? Todo mundo sabe que ele existiu, todo mundo sabe da sua existência e ele existe até hoje, então é claro que todos acreditam em Jesus. Então, nós vamos relatar hoje, vamos trazer aqui alguns assuntos que você ainda não conhecia, certo? E se você já conhece alguns assuntos, provavelmente não será novo para você, beleza? Então, hoje eu tenho um convidado muito especial, que sempre está conosco aqui na nossa live, que está sempre nos comentários, aqui no chat, né? E comentando, ajudando e sempre trazendo aí novidade para nós. Então, deixa eu convidar aqui o nosso amigo Deni Bofarini, que está aqui conosco nos estúdios, já preparado. Hoje vai ser bom demais. Então, Denis, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo e vamos que vamos mais uma live. E com um assunto que todos já conhecem, que é o assunto Jesus, né? Será que ele existiu mesmo? Será que as pessoas acreditam mesmo em Jesus, Denis? Boa noite, Denis. Boa noite, Chagas. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Boa noite a todos que vão chegar depois. E quem for assistir também esse vídeo depois e não ao vivo, né? Boa noite a todo mundo. Então, Chagas, é um tema aí bastante polêmico para muitas pessoas, né? Enquanto que para outras é um assunto bem controverso. Bom, mas antes da gente iniciar, antes da gente falar, eu gostaria assim de responder até essa pergunta aí que você colocou aí como tema e também falar um pouquinho de o porquê que eu acredito nisso, como eu acredito e um pouquinho da minha de como eu acredito, da minha fé, para que as pessoas entendam. Você pode falar um pouquinho aqui? Sim, pode ficar à vontade, que hoje a live é eu e você aqui, mas vou deixar um espaço para você falar que já passei então a live é nossa. Falando, né? Então, assim, respondendo a pergunta. Pode falar. Hoje eu quero lhe ouvir, pode falar. Então, assim, respondendo a pergunta, se acredito em Jesus, eu acredito. Pode parecer surpresa, mas eu acredito. É claro que, assim, depende muito da forma como cada um acredita. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje. Que nem hoje. Hoje eu acredito, assim, na Bíblia, nas histórias da Bíblia, não como uma história inspirada por Deus e que ela é a verdade absoluta. Assim, é que depende de muitos fatores. Na verdade, foi um povo que escreveu segundo a sua cultura. Então, tudo que ele escreveu é primordial conhecer o porquê eles escreveram e como eles escreveram, e entender que foi para eles. Então, com isso, a gente acaba entendendo muita coisa. Eu lembro de quando eu era pequeno, eu acho que você também chegou a assistir alguns contos de fadas, né, que passava na Rede Cultura, alguma coisa. Então, toda história, ela traz algumas informações, uma lição de vida. Então, toda história traz uma lição de vida, como um filme de ficção científica, alguma coisa assim. E com a Bíblia não é diferente. As histórias ali tem muita fábula, muitas coisas que, na verdade, são analogias de alguma coisa real. Então, a Bíblia é real? Tem algumas coisas verdadeiras e reais? Tem. Só que ali são analogias para trazer uma história de vida. E é isso que muitas pessoas não entendem e não conseguem ver a Bíblia. Porque se você entende algumas histórias como essa analogia, você então começa a entender e tudo começa a fazer sentido. Que nem, por exemplo, a cobra que falava, tal, Adão e Eva, que na verdade eles representavam Adão era uma analogia
de um povo de Israel e Eva representava o outro povo. E quando eles brigavam porque eles pecavam, significa que um deles comeu o fruto. Então é toda uma analogia e não uma história literal mesmo. Então, ou seja, onde está a verdade nisso? A verdade é quando você entende a analogia, e aí sim, você entendendo o porquê foi escrito, como foi escrito, você consegue captar essa mensagem, essa história de vida, essa lição de vida e trazer para a sua vida. Diferente do que acontece na religião, que pegaram todas essas histórias, trouxeram como se fossem literais e começaram a escravizar o povo, e também foi passando de geração em geração e foi acrescentado oratórias, ali, histórias orais, que nem sequer estão escritas na Bíblia. Então tá tudo misturado, com um monte de coisa. Então aí as pessoas não conseguem entender muita coisa. E aí é o que a gente queria entrar no tema de hoje sobre Jesus e o que a gente vai falar um pouquinho, que é sobre a síndrome de Jerusalém e sobre algumas profecias que, na verdade, Jesus não cumpriu e existe um malabarismo para induzir que ele cumpriu, mas que, na verdade, não. E quando a gente lê, fica muito bem claro isso. Mas por que Jesus não cumpriu? Porque não era realmente para ele cumprir. E ao desenrolar da história, a gente vai começar a entender isso ponto a ponto. E se realmente, ou seja, eu falo esse Jesus, que as pessoas que estão assistindo, que entendam. Quando eu falar Jesus, esse Jesus é a história na Bíblia, é esse personagem bíblico que está ali, separando do mundo real. Então a gente vai entrar e vai separar esse personagem da realidade, o que realmente é o real e o que ali é a ficção, o que se realmente existiu ou não, ou o que foi adaptado. Mais ou menos isso. Então, você quer falar alguma coisa antes da gente começar a fundo aí? Eu espero pelo menos que eu tenha passado o que eu acredito da Bíblia, mais ou menos. Quando nós se falamos a respeito de Jesus, sempre vai entender que o Jesus é exatamente aquele que está na Bíblia, um personagem, né, que tem um cabelo longo, uma barba longa, ele é branco, né, como fosse um americano que é colocado. Então, quando se fala de Jesus, todo mundo, eu acho que na sua cabeça já entende que é esse Jesus, né? Só que se você for ver a história real em relação a ele, é totalmente diferente, e é isso que nós queremos hoje esclarecer para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, e até mesmo para as pessoas que ainda não conhecem essa história. Chagas, mas o Jesus que vocês vão falar é um Jesus totalmente diferente da Bíblia? Não. Nós iremos falar sobre o Jesus da Bíblia e iremos falar também o Jesus que, na realidade, não está na Bíblia. Quer dizer que existiu dois Jesus? Na realidade, existiu vários Jesus, né? Vários Jesus. Esse nome Jesus é um nome bem popular. É semelhante ao nome Chagas, né? No Ceará, meu amigo, se você for procurar o nome Chagas, meu amigo, tem um monte, viu? E o nome Jesus também era um nome bem popular. Então, existiu vários Jesus. E para saber qual era o Jesus certo, será que o que está na Bíblia era exatamente o personagem correto, que veio cumprir todas as promessas ou todas as profecias do Antigo Testamento? Então, é isso que nós vamos ver hoje. E eu gostaria que você anotasse tudo. Pessoal, vocês que estão do outro lado, anota tudo. Deixa eu mandar aqui logo um abraço aqui para o nosso amigo Luiz, né, que está aqui conosco já também, do canal Questione, sempre está conosco, né? Fabi, que é a primeira a chegar, sempre está conosco, a Cássia também conosco. Provavelmente do outro lado vai estar lá o doutor Paulo, o doutor Grijalba e o pastor Marcos, né? Então, já deixo aqui meu abraço, meu boa noite a todos vocês que já estão ligados conosco e todos os amigos que estão nos acompanhando dia após dia. Aparentemente, Denis, a gente vê 4 pessoas que estão online conosco. Eu não sei se você consegue ver. Tem 4 pessoas online, né? Mas só que tem somente 4. Isso eu já sei. Você sempre comenta mesmo. Sim, não tem somente 4 pessoas. Às vezes, tem 30 pessoas nos assistindo, porque uma só pessoa coloca no YouTube e aí coloca no telão e fica lá o povo assistindo. E isso, por isso que me dá força de eu vir fazer live todos os dias, certo?
Então, essas pessoas, muitas das vezes, eles não perguntam nada, eles ficam lá na retaguarda aprendendo. Eles concordam com algo que nós falamos e discordam também de algo que para eles não está certo. É normal? Isso é normal. O que nós queremos é ensinar aquilo que nós estamos aprendendo. Não queremos empurrar a garganta abaixo. Por isso, note tudo para você poder depois pesquisar, saber se está correto. Se eu falar a respeito de um livro, sobre o link, sobre um site, ou até mesmo sobre algum escritor, ou algum palestrante, ou até mesmo professor, YouTube, note tudo. E aí depois você vai pesquisar para você entender sobre esse assunto. O que nós queremos aqui mesmo é que as pessoas possam ter um bom entendimento e possam viver um dia melhor. Então, essa é a nossa intenção. Então, vamos lá, né, Denis? Vamos começar aí, porque até meia-noite nós temos muito assunto para ser rolado daqui para lá. Sim, bora. Então, assim, para começar, que nem... isso é o que eu vou falar agora, não precisa ler, né? As pessoas também podem anotar e ler depois. Se quiser, pode ler Mateus, o capítulo 2, e Lucas também, o capítulo 2. Ali já vão ver que se trata de dois personagens diferentes, que é o nascimento de Jesus. Em Mateus, ele é perseguido por Herodes e tem que fugir assim que nasce. Ele foge para o Egito e lá fica até Herodes morrer. E já em Lucas, ele vai até Jerusalém, assim que ele nasce, vai até Jerusalém, porque tem o recenseamento, né, a contagem do povo. Então José e Maria vai até Jerusalém, até Judá, eles acabam tendo o filho ali, e ele é consagrado então no templo e fica até o 8º dia para ser circuncidado e depois acaba ficando lá. Então você vê uma aparentemente contradição, que nem um teve que fugir assim que nasceu, e lembrando que naquela época não tinha carro, avião, nada dessas coisas. Então, para ir para uma cidade para outra, demorava até 2 dias de viagem, andando. Então, assim, lembrando que 8 dias é muito complicado você comparar as histórias sem entender a cultura do povo na época ainda. Porque em pouco tempo ali não tem como encaixar as duas histórias. Uma ele teve que fugir mesmo para o Egito, enquanto a outra ficou. E ali está escrito que no 8º dia ele foi circuncidado. Então você já vê que são histórias de dois personagens diferentes, não são o mesmo. Mas pegaram essas histórias e atribuíram a um personagem, que é Jesus. Mas ao ler, você vê que é de Deus. E sem agora falar um pouquinho da Bíblia, indo um pouco para a história, você vai ver que naquela época acontecia muito isso, de aparecer vários messias. É como o Chagas falou, esse nome Jesus é muito comum, inclusive as variações, era muito comum na época. Mas saindo um pouco do nome Jesus e indo para Messias, que significa ungido, Moisés também foi considerado um ungido, e naquele tempo mesmo, alguns anos, praticamente no próximo século, no ano 135, na Terceira Guerra Judaica, Romano-Judaica, apareceu um outro Messias. O nome dele é Simão Bar Kokhba, ou Simão Bar Coquebas. Foi o considerado também um outro Messias. É só digitar aí no Google, vocês vão ver que vai ter várias histórias contando sobre ele. Ele foi decapitado no ano 135. Então, assim, e na própria Bíblia diz que iriam aparecer muitos no nome de Jesus. Aí você vai, se você conhecer apenas as escrituras, esse relato, você vai ficar sem entender. Mas quando você vai para a história, estudar outras coisas, você começa a entender melhor e entender todos esses personagens. Um outro foi Jesus Ben Pandira, que ele apareceu, isso bem antes, se eu não me engano, uns 135 anos antes de Cristo. Então tem esse Jesus também, que a história do próprio Jesus também tem alguns relatos que se assemelha com esse Jesus, mostrando então que foi inspiração, na verdade, de vários personagens que foram criados um personagem. Aí agora que eu queria entrar com o Chagas e mostrar por que na verdade isso era comum e que na verdade é um fator psicológico, que também hoje tem nome e é muito estudado, principalmente por Israel, por Jerusalém, eles estudam muito, que é a síndrome de Jerusalém. Você tá no gatilho aí já, Chagas? Só para você ler só um pedaço, não precisa ler muito não, é só um pouquinho para a gente comentar um pouquinho. Sim, estou aqui com o site, no caso, aberto, né?
onde, no caso aqui, vai falar um pouco sobre a Síndrome de Jerusalém, né? Deixa eu colocar mais um zoom aqui para ver se melhora aqui para as pessoas também poderem ler, né? Dá para você ver direitinho, Denis? Para mim é que fica pequeno por causa das configurações, mas acho que para o pessoal fica maior, acho que dá para ler legal. Eu acho que... Deixa eu ver aqui pelo celular aqui. Eu não sei se a minha internet está bem, mas... Não dá assim, ó, que eu tô vendo embaixo aqui também, só a tela, e dá. Fica um pouco. Deixa eu ler aqui, ver se eu ler aqui um trecho aqui, né, para ver se a gente entende aqui. Isso é só para a gente entender o que é muito não. Pronto, deixa eu colocar essa barra de azul aqui, ó. Síndrome de Jerusalém é um grupo de fenômenos mentais envolvendo a presença de ideias obsessiva de temática religiosa, delírios ou outras experiências de cunho psicótico que são desencadeadas por que levam a uma visita à cidade de Jerusalém. Não é endêmica de uma única religião, mas afeta judeus e cristãos de várias formações socioculturais. Continuo? Não por mim você já pode parar, é só para entender, mas depois o pessoal que estiver assistindo pega, pesquisa o que é a Síndrome de Jerusalém, estudem mais sobre ela e vocês vão entender perfeitamente o que a gente vai começar a falar a partir de agora do vídeo. Então, pronto. Show de bola. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar o link também aqui, caso as pessoas queiram pesquisar, né, já vai encontrar o link aqui da Síndrome de Jerusalém, o que você vai falar agora. Pode falar? Sim, pode ficar à vontade. Então, no caso dessa síndrome, ele vai falar, então quer dizer que Jesus tinha essa síndrome e tal. Não é bem assim, como eu falei, Jesus ele foi um personagem que, na verdade, foi montado com histórias de vários outros personagens que, possivelmente, muitos deles tiveram essa síndrome. Mas o que é essa síndrome aqui? Só para resumir, essa síndrome, ela faz com que as pessoas achem que é um Messias ou que é o próprio Jesus quando visitam Jerusalém ou um local sagrado como Jerusalém. Isso ocorreu muito antigamente e ainda é muito estudado ainda nos dias de hoje e ocorre bastante. Um exemplo é o Henrique Cristo. A gente pode ver ele, não sei se ele já foi para Jerusalém, mas você não precisa ir até lá para ter. É só você ter contato com artifícios religiosos ou com algum tipo de religião, você pode muito bem ter esse tipo de síndrome. A síndrome de Jerusalém é porque seria que acontece lá em Jerusalém, por isso Jerusalém, mas pode ocorrer também em outros locais, países, enfim. Tanto que hoje é muito comum pessoas terem sonhos, só que sonhos conforme aquilo que elas têm na mente, com o que elas acreditam, o que foi ensinado para elas, e não com o que de fato realmente acontecia lá. Até porque hoje a gente vê coisas que acontecem completamente diferentes, nem mesmo coisas que estão escritas na Bíblia. A gente vê o contrário. Então isso é muito comum, são fatores psicológicos que afetam o psicológico. A pessoa começa a ter como realidade algumas coisas que não são real e começam a achar que são superiores às outras pessoas, aos outros seres humanos, achando que são especiais e que Deus fala diretamente com elas. Quando, na verdade, todos somos iguais, na verdade, né? Ninguém é melhor que ninguém, mas cada um cria a sua própria religião dentro da sua cabeça, e por isso isso acontece. Mas então, voltando aos personagens, que a gente já falou de Jesus Ben Pandira, também pode pesquisar aí a história que teve
de Lucas, Mateus. Então foram personagens que tiveram as suas histórias inspiradas, então foi criado esse personagem Jesus. E que nem, como a gente falou que Jesus não cumpriu alguns requisitos para ser o Messias, isso não é eu ou o Chagas, isso na verdade quem diz são os próprios judeus, aqueles que esperam ainda o Messias vir nos dias de hoje. Eles não consideram que Jesus foi o Messias porque ele não cumpriu alguns requisitos. Então, assim, eu gostaria de ler pelo menos 4 aqui, o Chagas, 4 profecias que Jesus, assim, eu falo, esse personagem da Bíblia, tá? Esse personagem, ele realmente não cumpriu, e, na verdade, há um malabarismo para colocar nesse personagem e dizer que ele conseguiu, e principalmente espiritualizar algumas coisas que ali no contexto não são espirituais, e sim literal mesmo, são físicas, reais. Então, há um malabarismo para forçar o cumprimento de muitas profecias, e é o que a gente vai ver algumas delas agora. Que nem a primeira está lá em Ezequiel 37, versículos 26 ao 28. Você pode ler para a gente aí, Chagas? Ezequiel 37? Isso, versículo 26 ao 28. Essa é uma das principais profecias que os judeus, eles esperam, aqueles judeus que ainda esperam o Messias vir. Então, é uma das principais que eles declaram assim, que o Messias tem que cumprir. Seria um dos requisitos. Pronto. Ezequiel 37, 26 ao 28. Pronto, vamos lá. Versículo 26 diz assim: farei com eles aliança de paz, será a aliança perpétua, estabelecei-lo-ei. É isso mesmo? É isso mesmo. E os multiplicarei, e o porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Versículo de número 27. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo de número 28. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Aí é muito interessante que, na verdade, um dos cumprimentos do Messias, ele teria que estabelecer um santuário que ficaria para sempre. Só que ali no meio de Israel. Israel é que teria esse santuário e que Deus ele faria tudo para Israel. Aí não menciona outros povos, diz que os outros povos apenas iriam ver. Mas o santuário, ele é um santuário físico. Só que quando vai para o Novo Testamento, tem aquela parte que fala que Jesus ele ia morrer em 3 dias e reerguer o templo em 3. Então, mas não tem nada a ver com essa parte. Só que o povo, eles linkam uma com a outra para falar que o santuário é o homem. Só que mesmo nesses 3 dias, o que Jesus ergueu foi ele mesmo, o corpo dele, e não das outras pessoas. Então não tem a ver. Mas aí, outro fato também que muitos religiosos falam é que ele vai vir para reconstruir o 3º templo. Isso mas muitos pastores falam que ele vai vir reconstruir o 3º templo. Mas, ô Chagas, deixa eu te falar, você leu ali escrito 3º templo? Não, na realidade não tem, Denis. Não tem 3º templo. Ali fala a respeito do templo. No caso, nem no 26, farei com ele aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecer-o-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Versículo 27. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo de número 28. As nações saberão que eu sou o Senhor e que santifico a Israel. Quando o meu santuário estiver para sempre no meio dele. Na realidade, não tem, Denis. Então, e que santifica qual povo?
Israel. Israel. Então, então, o santificado seria apenas Israel. Não adianta querer incluir outros povos. E aí entra no que eu falei, que nem aí é uma doutrina, uma cultura que foi escrita para o próprio povo deles. Israel escreveu para eles. Então, é óbvio, seria natural que eles iriam incluir apenas o povo deles. Isso é natural. As escritas veio deles. Aí, o que acontece no Novo Testamento e hoje, muitos se incluem outros povos nessa passagem e não literalizando esse santuário, falando que agora é espiritual, que é o corpo do homem. Mas se você lê, e nem os judeus, eles mesmos têm esse entendimento. Eles acreditam que realmente é literal. E ali, o templo físico, Jesus não construiu um santuário físico. Por isso, eles não consideram que Jesus ele não cumpriu esse requisito. Eles consideram que ele não cumpriu porque ele não construiu um templo físico, um santuário físico. E aí eles voltam, eles batem muito nessa tecla, que o Messias tem que vir para reconstruir um terceiro templo. Ou seja, teve um templo que Salomão construiu, esse templo a Babilônia derrubou, depois veio um outro templo chamado Zorobabel. Zorobabel também Herodes, ele reformou o templo de Zorobabel e depois Tito derrubou de novo. E o que acontece? Vai passar geração e geração, vão construir o terceiro, alguém vai derrubar e vai depois o quarto, o quinto, e Jesus sempre vai estar voltando para reconstruir algum templo. Então isso não vai acabar nunca. Então você vê que para poder falar que Jesus ele cumpriu esse requisito, então esse santuário dessa profecia não é físico. O homem agora, é o corpo que é o templo, mas ali não quer dizer isso. Será que, entendeu? Então, será que o templo que foi construído no Braz é exatamente o terceiro templo aí da profecia? Aí, ó, então tem esse também, né? Vai saber. Entendeu? Mas só que é no Braz, é em São Paulo, não é no Israel, né? Então já não é Israel, né? Já caiu fora, né? Já está fora. Verdade. Então, e aí para mostrar que nem a própria Bíblia, como eu falei, quem lê Mateus capítulo 2 e Lucas capítulo 2, vai ver que são vários personagens em épocas que não são a mesma época ainda. A época é um pouquinho diferente da outra ainda, quando você pega as histórias desses personagens. Então, criaram um personagem que foi Jesus. Então, eles pegam essas profecias e tentam, de qualquer forma, falar que Jesus ele cumpriu, porque, na verdade, são alguns personagens que passaram pela história e talvez alguns que tiveram essa síndrome de Jerusalém, de Messias, que se acharam Messias, se destacaram no povo. Então, se destacando, acabou liderando algumas pessoas e fez algumas coisas extraordinárias ali. Não essas descritas na Bíblia, esses milagres, esses fenômenos, não nesse sentido. Mas foram líderes, estrategistas de nome. Então, eles deixaram um nome na história. Então, pegaram todas as histórias desses personagens e montaram um personagem que é Jesus. Então você vai ver que muitas coisas vai sair meio fora, mas ao ler dá para entender que é uma montagem de vários personagens. Então assim, Jesus ele não cumpriu. E aí eles ficam jogando o tempo todo. Que nem esse terceiro templo. Ali não está escrito terceiro templo. Então os judeus consideram que ele não cumpriu essa. E aí cabe a cada um. Que nem, não sei você, mas eu não costumo discutir fé. Se a pessoa quer acreditar que ele cumpriu, beleza. Mas não é o que está escrito. Então, assim, eu fico com o que eu posso observar, com o que eu posso estudar, com o que eu posso comprovar. Que é isso, né? A gente estuda e acaba chegando nessa conclusão. Então, eu não discuto fé. Se a pessoa quer acreditar, tranquilo, vou respeitar numa boa. Mas não é o que está escrito. E dá para entender tranquilo. Vamos para outra agora, que ele supostamente tinha descoberto, que é Isaías 43, 5 e 6. Eu acho que eles falam sobre a questão do terceiro templo também, ô Denis. Aquela passagem que está em segundos, acho que é em 1 Coríntios, né, que fala que não sabeis vós que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo que habita em vós. Aí eu acho que é isso que eles tratam como fosse o terceiro templo, que fosse nós mesmos,
aonde o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Não, então, eu até concordo assim em parte. Que se você for ler a história da Bíblia, beleza, isso até faz sentido. Só que o que não faz sentido é que quando fala isso, não está se referindo a essa profecia. Você entendeu? Falar, beleza, a pessoa é o templo do Espírito Santo. Normal, ali está falando, beleza. Depois de Jesus, as pessoas recebem o Espírito Santo. Então faz sentido nisso. Agora, falar que isso é o cumprimento dessa profecia, não é porque não dá ligação. Verdade. Então, é assim, é um malabarismo. Querendo ou não, é tentar encaixar uma coisa que não encaixa. Doutor Paulo aqui falando, Chagas, você está com a semelhança de cansado, amigo. Doutor, hoje eu estou meio cansado. Trabalhei um pouquinho, né? Sexta-feira. Trabalho um pouco mais na barbearia. E aí, como a gente força muito também a vista, né? Cortar cabelo, meu amigo, força muito a vista. E aí eu fico assim um pouco meio lesadão, cansado. Mas isso é normal, né? Logo passa. Daqui a pouquinho eu vou descansar e amanhã estou novo de novo. Mas é só o semblante mesmo, eu estou bem. Vamos lá. Isaías, o que agora? Isaías 43, versículos 5 e 6. Isaías. 43, né? Isso, 43, versos 5 e 6. 43, versículos 5 e 6. Versículo 5 diz assim: Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Versículo de número 6. Direi ao norte, entrega ao sul, não retenhas, trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Isso aí. Então, ou seja, outra profecia que era para o Messias cumprir é trazer todo o povo judeu de volta. E que nem nós vimos antes, estabelecer a paz, né? Hoje a gente vê que não tem paz em todo mundo. E também nem Jesus, ele não conseguiu trazer todo o povo de volta. Então é outro requisito que os judeus consideram que ele não foi o Messias por não conseguir trazer o povo de volta. Só que aí é que tá. Aí, para fazer o malabarismo, você tem que jogar para o lado espiritual. Ou seja, fisicamente, como ele não conseguiu, ele conseguiu reunir todos os povos espiritualmente, fazendo todo mundo um único povo. Isso é verdade. Por isso que existe essa manobra até hoje, né, em relação às filhas e os filhos de Deus, estão tudo reunido no mundo espiritual, vamos dizer assim. Então, hoje o Denis está em São Paulo. São Paulo, né, Denis? Mora? São Paulo. Pronto. Denis está em São Paulo, eu estou em Fortaleza, mas nós estamos se comunicando que mesmo assim nós estamos unidos em um só corpo. Então, nós somos filhos do mesmo pai, espiritualmente falando, e tá tudo certo, não tem nada de errado aí. É manobras que, na realidade, foram feitas anos e anos, enfiaram na nossa cabeça e a gente acredita. Realmente, o Denis está lá em São Paulo e o mesmo espírito que está lá no Denis também fala comigo. É o mesmo espírito que está nele também, é o mesmo espírito que está em mim. O mesmo Deus que está lá, ele também está aqui, porque ele é onisciente, onipresente, né? Então, está da mesma forma. Só que isso tudo é manobra, né? Sim, até porque a passagem ela é literal mesmo, ele teria que trazer, né, o povo, e não conseguiu. E aí que a gente começa a ver que, na verdade, existiram vários personagens e que foi uma montagem. Sim, pode falar. Quer ir para o próximo já, para a gente comentar mais um pouquinho, ou quer falar mais um pouco desse? Não, pode ficar tranquilo. O interessante também, Denis, se você olhar a respeito do personagem bíblico, é um personagem que, na realidade, o Jesus, né, ele parece um cidadão americano, né? Cabelo liso, barbazona lisa, isso dos filmes, né? Dos filmes, das fotos, olhos bonitos, pele bem tratada. E se você for olhar para o costume de Jerusalém, ou até mesmo
o povo de Jerusalém, meu amigo, todo mundo tinha uma pele surrada, queimada do sol, as barba era bem enrolada, pior do que a minha, o cabelo era mais bombril do que o meu. Então, criaram o Jesus americano, né? Isso, não, e você sabe o que é o mais interessante, Chagas? Que na Bíblia está escrito que Jesus ele não tinha uma boa aparência e tinha a pele parecendo casca de árvore. Sim, eu já até vi uma passagem em relação a isso aí, né? Que ele não tinha essa boa aparência. E eles colocam Jesus como tivesse uma boa aparência. Eu acho que Jesus era mais feio do que eu. Então, é um americanizado, né? É verdade. O Paulo, o pastor Marcos aqui está pedindo para o Luiz, né? Pastor Marcos falando, Luiz, você poderia explicar isso, ou Chagas, ou Denis, por que Jesus pecou? Denis, explica para ele ou vamos esperar a resposta do Luiz? Não, pode ser, mas depende qual pecado ele está falando. Que, na verdade, Jesus cometeu alguns pecados na história ali, né? Na realidade, ele cometeu vários, né? Mas é porque o Luiz colocou aqui, ó. Segundo a Torá, em Deuteronômio 21, 22 e 23, quem pecar e for pendurado no madeiro era maldito por Deus. Jesus blasfemou e pecou. No caso aqui, o Luiz está falando lá de Mateus 26, 66, né? Ele está falando sobre lá a blasfêmia que foi considerada uma blasfêmia pelo o próprio Jesus. No caso, os sacerdotes, eles identificaram que Jesus estava blasfemando e viu que ele estava em pecado de blasfêmia, né? Por isso que ele foi condenado à morte. Mateus capítulo 6, versículo 66, me parece que é. Deixa eu confirmar direitinho aqui. Eu acho que é isso mesmo. Não, mas é que ali, na verdade, também é outro malabarismo. Ali no caso do sacerdote. É porque existia uma doutrina que os sacerdotes eles não poderiam rasgar a roupa, mesmo se eles fossem testemunha de um pecado. Eles não poderiam, tinha que ser outra pessoa. Mas mesmo assim ele faz, assim, querendo culpar de qualquer forma o personagem Jesus, né? Então ele considerou como blasfêmia, não que de fato tenha sido. Mesmo se o personagem fosse real ou não, aí no caso quem considerou a blasfêmia foi o sacerdote. Sim, exatamente. Mateus capítulo 26 e versículo 65, que ele diz: Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda ter testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E ele, respondendo, disse: é réu de morte. Então, no caso aqui, Jesus ele foi considerado como pecador, ou melhor, como um pecado de blasfêmia, né? E por isso que foi considerado um réu de morte e morte de cruz. Assim, na concepção lá dos sacerdotes ali daquela época, Deus ele não cabia num ser humano. Assim, para eles era impossível ver Deus num ser humano. Não tinha como. Inconcebível isso para os sacerdotes daquele tempo. Então, quando Jesus se intitulou Filho de Deus, essas coisas, para ele foi uma blasfêmia terrível que ele chegou ao ponto de desobedecer à lei de Moisés, porque o sacerdote ele não poderia rasgar a roupa. Só que ele quis chamar atenção, né, no momento. Outra pessoa teria que fazer, não o sacerdote. E mesmo assim ele rasgou. Então ele descumpriu uma lei para poder mostrar que ele ali tinha blasfemado. E por causa disso, que eles não consideravam, eles não conseguiam ver Deus num ser humano. Não é o que eles esperavam. Assim, Deus é muito grande para estar num ser humano. Essa concepção judaica, né, desse povo, ainda mais naquela época ali. Então, por isso que ele fez esse ato de blasfemar, considerou como Jesus tivesse blasfemado, porque eles não conseguem enxergar esse Deus num. Sim, verdade. Vamos lá para o próximo. Isaías, capítulo 2, versículo 4. Vou procurar aqui o Isaías.
Isaías, capítulo 2, o versículo 4. 2:4 diz assim: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão e a sua espada em relhas de arados e suas lanças em pedaceiras. Uma nação não se levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. É isso aí. Então, ele iria trazer a paz e uma nação não se levantaria contra a outra nação. E, sim, ninguém fazeria mais guerras. Então, a gente vê que isso não acontece, né? Não tem paz, tem guerras, algumas nações se levantam com uma contra a outra, como a gente pode ver aí atualmente. Então, assim, por esses motivos, dá a entender que Jesus, o Messias, ainda vai voltar. Só que quando você pega outras passagens que se é ensinado na graça, você vê claramente que ele já veio ali no ano 70. Então, assim, se você for pegar religião por religião, vai uma cair em contradição com a outra. E por isso que nem são vários personagens que foram montados em um. E algumas coisas é para cada época determinada. Não tem coisa que já foi antes, outra depois, em um personagem específico. E é claro, é que nem eu falei lá, são fábulas, que nem, por exemplo, eles gostam muito de florear a história. A história acontece de um jeito, mas você pega essa história e para você florear ela, você coloca coisas, acrescenta, exagera outras coisas para poder deixar essa história bem impactante. E é esse o caso da Bíblia. Verdade. Quer falar um pouco sobre isso? Se tem paz hoje em dia, se as nações já ninguém entra em guerra com ninguém? Não, na verdade, hoje está numa verdadeira paz. Hoje, nós vemos no Brasil que a polícia nem trabalha mais porque está tranquilo demais o Brasil, entendeu? Se for falar só apenas do Brasil, né? Mas você vê hoje aí outros países que estão em guerra, né? E cadê essa profecia de se cumprir que não iria mais acontecer essas guerras? Será que isso era literal, era simbólico, ou será que isso apenas foi mais uma falácia? Quando você olha para tudo isso, dá para ver que não tem cumprimento, né? As guerras continuam ainda. Nós, enquanto estivermos sobre essa face da Terra, não vamos ser paz. Isso. Então, e isso ali está bem claro, é na vinda do Messias. É na vinda. Não é que nem eles falam muito na volta de Jesus para buscar a igreja, né? Isso, apesar que isso também nem está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Eu já fiz um vídeo desafiando vários pastores para mostrar, mas é aquele malabarismo, não tem escrito. Mas aí você vê que isso é na vinda, não é naquela volta que o personagem de Jesus fala que vai voltar. Não tem falando sobre a volta de Jesus? Não, então, não é uma que não é volta, é vinda, ele fala que vai vir, e para buscar a igreja, não. Para buscar a igreja não existe. Presta atenção, ele fala que vai vir, mas em nenhuma delas é para buscar a igreja. Presta atenção, meu povo. Vocês estão pregando hoje que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Presta bastante atenção nessas afirmações do Denis agora, que Jesus não vai voltar para buscar a igreja. Você que está esperando aí há tanto tempo, tira o cavalo da chuva, porque senão o cavalo vai morrer lá de fome, amarelo, e Jesus não vai voltar a buscar a sua igreja. E principalmente nos dias como hoje, né? Tem muita gente aí esperando Jesus voltar para buscar a sua noiva, né? E a noiva provavelmente vai perder até o horário do casamento e não vai ter casamento nenhum. Você citou uma coisa interessante agora.
Que quando Jesus ele não é o cabeça da igreja, Segundo a o história, marido né? ele se casa com a noiva quando eles se tornam uma só carne, o marido se torna o cabeça da noiva. Então, isso teria acontecido na cruz, segundo a história bíblica, né? Teria acontecido lá. Então, como ele pode ter intimidade com a noiva e depois largar ela para voltar depois de novo, para ter mais intimidade? Não faz sentido. O interessante, Denis, quando você vê esses pontos principais, tipo, você começa a analisar. E aí não faz sentido nenhum exatamente isso foi tanto tempo ensinado, né? E você, de repente, dá uma parada. Cara, como é que pode? Se ele casou, quando o homem casa com a mulher, para onde é que vão os dois? Talvez vão para uma pousada, para um hotel, sei lá, para curtir aquela lua de mel. Mas depois que passa aquele período ali, eles vão para casa, para os dois morarem juntos, né? E aí Jesus morre lá na cruz, ele de repente abandona a sua noiva, que agora não é mais noiva, é esposa, né? Deixa a sua noiva e diz: Ó, fica aí porque eu vou subir aqui para meu pai e depois eu vou voltar. E isso já faz quase 2000 anos que a noiva está sobre a terra. Eu acho que a noiva já traiu ele, porque é normal, né? O marido ir embora, não voltar mais, a noiva acaba traindo, né? Quer dizer, a esposa acaba traindo. Então, a esposa já traiu ele e ele não volta ainda para buscar a sua esposa. E detalhe, para você ver como não tem como ele ter falado que iria voltar para buscar a igreja, que eu já fiz um vídeo desafiando alguns pastores lá, estou sem resposta até hoje, ninguém consegue mostrar, o vídeo está lá, com mais de 100 e poucos mil visualizações lá. É só parar aí para raciocinar um pouquinho. Jesus, depois que. Eu estou falando da história bíblica, tá? Agora, não como um ato real, como literal. Vamos falar da história da Bíblia, Ali ele morreu, ressuscitou e subiu. Até o momento que ele subiu, qual era a igreja que estava formada ali? Nenhuma, né? Nenhuma. Então, como que ele falou que iria voltar para buscar a igreja? Qual igreja? Como que os apóstolos iam saber que igreja era essa se não havia nenhuma formada ainda? E agora, se Jesus vai voltar mesmo para buscar a igreja, qual é a igreja? Porque tem muitas placas de igreja, mas eles não vem buscar placa, mas assim, se você for olhar, ele vai dizer, qual é a igreja que eu venho buscar? Mundial, Universal, Batista, Assembleia, porque tudo só... Não, mas tudo é um corpo só. Não é um corpo só, porque a doutrina que é pregada na Batista não é pregado na Assembleia. A doutrina que é pregado na Adventista não é pregado na Universal. A doutrina que é pregada na Universal não é pregado na Mundial. Então, tudo são totalmente diferentes. E como que é o mesmo corpo? Aí, Chagas, sabe qual passagem que eles usam para respaldar isso? Que é a única que eles colocam, porque não existe outra. Aquela que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, né? Da reunião deles, e aí eles vão... como é que ela tá certinho? Eu não me lembro onde está direito. Sei que é em Tessalonicenses, que ele fala que do alto vai ouvir um som de trombeta, né? Que vai descer e vai pegar ele do Senhor nos ares. Ele vai vir nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, o porquê que é muito importante, eles vão ser arrebatados, né, por o encontro do Senhor nos ares? Porque é importante você estudar a cultura do povo que escreveu isso. Que nem ali, em momento algum, está falando de igreja. Ele fala, e nós, os vivos, os que ficarmos. Então ele está falando para quem? Para a igreja ali de Tessalônica. Se for igreja, então seria só aquela. Mas como ali na passagem não descreve igreja alguma, então não é a igreja específica ali. Ele fala, e nós, os vivos. Então eram os vivos que estavam vivos ali naquele momento. E outro detalhe, vir nas nuvens, e isso dá para comprovar, e até o próprio o Ronaldo falou, você viu que, na verdade, isso significa vir com julgamento, vir com juízo. E arrebatar também eles têm um outro entendimento completamente diferente. Se você pegar no dicionário e na própria Bíblia, você vai ver que arrebatar é tirar da terra dos viventes. A pessoa morrer literalmente, deitar no leito, ou tirar de um lugar para pôr para o outro, como aconteceu com Filipe nas águas. Ele foi pego de uma cidade e foi colocado em outra. Então isso é arrebatar. Então o que aconteceria com eles?
eles seriam tirados da terra dos viventes, sendo perseguido em juízo, que é nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então seria isso, eles seriam tirados da terra dos viventes em juízo, em perseguição, e foi justamente o que aconteceu. Se você for ver em Mateus, ainda fala que alguns não terminariam de percorrer as cidades de Israel sem que ele viesse. Fala que João também estaria ali, então é muita coisa assim, que você vê e mostra que ele já veio, enquanto as profecias que não se cumpriu, mostra que ele ainda vai vir, então cai em muita contradição. Justamente porque você pegar o Novo Testamento, você vai ver que é histórias moldadas de vários personagens de algumas épocas um pouquinho diferentes. Se você ir na história, tirando a parte bíblica, a história secular mesmo, vai encontrar personagens que tiveram esses relatos quase que exatamente das mesmas histórias de Jesus. Só não, assim, de grau tão grande, né? Porque, como eu falei, algumas foram floreadas, elas foram aumentadas, exageradas, justamente para impactar. Verdade. O Luiz está respondendo aqui para o nosso querido pastor Marcos, né, a respeito a questão do porquê que ele mentiu e também pecou, né? Que ele fala em Mateus 26, 64, né? E a afirmação aqui do Luiz está dizendo que Caifás viu Jesus voltar 40 anos depois, na realidade ele não viu. Então, o Caifás morreu no ano 36 depois de Cristo e não viu Jesus voltar. Então, essa foi a mentira que o Jesus, no caso, falou, né? Que o sacerdote, veria ele sentado à direita do Todo-Poderoso, né? E vindo sobre as nuvens. E os sacerdotes não viram. E por isso, essa foi a mentira que, no caso, Jesus falou. O personagem Jesus falou ali em Mateus, capítulo de número 26, 64. Caifás viu o julgamento no ano 70, depois de Cristo? Não, ele morreu no ano 36, né? Então, essa é a resposta do Luiz. Tem agora, eu estava vendo sobre esse anacronismo, né? Hoje, foi uma live que colocaram no grupo, muito top, viu? E até o nosso amigo Armando falou que vai trazer uma live em relação a esse assunto, provavelmente seja domingo. Então, se você for pegar a história bíblica como é ensinada hoje na religião, Jesus falou que ia vir nas nuvens, né? Falou ali para Caifás. Então, se ele vai vir de lá, ele teria que ver. Então, se ele vai vir realmente desse jeito, então ele mentiu. É verdade. Vamos para o próximo? Próximo tem mais uma aqui, Zacarias 14, 8 e 9. Capítulo 14, 8 e 9. Zacarias. Zacarias 8? 14. 14, verso 8 e 9. 8 e 9, né? Vamos lá. Versículo de número 8 diz assim: Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Versículo de número 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então é isso aí. Naquela vinda, ou seja, Deus teria que ser Deus de toda a terra. E hoje vemos que não é. Existem várias religiões, vários deuses. E aí é que vem outro assunto também, que é no caso do anticristo. Como não aconteceu naquele tempo, então eles jogam para que o anticristo é que vai fazer o povo adorar uma única religião.
E aí você for ver outra coisa também que cai em contradição e tem muitos erros. Porque se você pegar, que nem o templo, eles falam do terceiro templo também para poder sustentar a doutrina do anticristo. Que nem, aí por isso que eles jogam o terceiro templo, que ele tem que ser reconstruído, falam dessa passagem. E se você for ler na história, na época de Martinho Lutero, todos os reformistas, Charles Spurgeon, os dois Mateus, o Calvino mesmo, você pegar toda a história deles, eles tinham a própria Igreja Católica como a personificação do anticristo. Essa doutrina não veio dos reformadores. E aí, para combater essa doutrina deles, a própria Igreja Católica, elas criaram a Contra-Reforma com o jesuíta Francisco Ribeira, que ele trouxe essa ideia do anticristo futurista, que aí jogou para o futuro, para poder combater a tese dos reformadores. Só que aí ela foi propagada 2 séculos depois por Nelson Darby, né? Aí que começou a espalhar. Só que muitos nem sabem disso, nem sabem que os próprios reformadores nem tinham essa doutrina de um anticristo futuro. Eles tinham a própria Igreja de Roma, que é a católica, como a personificação do anticristo. Então já cai fora também do terceiro templo e cai fora dessa parte. Então, para poder ligar tudo, eles têm que fazer isso, tem que ainda sustentar a ideia do anticristo, que não era aceita antes, aí tem que aceitar a ideia do terceiro templo, que lá em Isaías, lá não está falando de terceiro templo, está falando que ele estabeleceu um, não fala nem de primeiro, segundo, terceiro, e aí vão inventando um monte. Que nem, é um malabarismo para poder fazer com que a história se encaixe. Quer falar alguma coisa, Chagas, sobre esse versículo, essa profecia, essa última que a gente leu, que Deus seria Deus de toda a terra? Meu microfone estava desligado, né? Se hoje a gente for avaliar o cristianismo em si, que é considerado hoje a maior religião do mundo, né? Eles dizem, ou eles afirmam com toda categoria, com todo poder, com toda força, que o Deus da Bíblia, ou o Deus em que hoje é o Deus brasileiro, né, que não era o Deus brasileiro, era o Deus apenas de Israel, mas o Deus também se tornou o Deus brasileiro, ele é o Deus do universo, o Deus que se tornou o Deus de todo mundo. Só que na Índia, ele não é Deus dos indianos, né? Os indianos adoram outros deuses. Lá em outros países, como no Japão ou na Coreia, eles não adoram o mesmo Deus, eles adoram outro Deus. Então, esse Deus, ou esta profecia, não se cumpriu, porque Deus não se tornou o Deus de toda a terra. A não ser que Japão seja uma outra terra, ele não estava falando, porque agora mesmo são 10 horas e 8 minutos, lá no Japão é 10 horas, no caso do dia, né? São 12 horas, me parece que é igualzinho. Aqui nós vivemos à noite, mas lá estão durante o dia. Então, a não ser que Deus não seja o Deus do Japão também, que não é, né? Que nós sabemos que não é. O Deus do Japão é um, o Deus da Índia é outro, e o Deus brasileiro é o mesmo Deus de Israel. Só que quando você vai fazer uma comparação, existe uma diferença, porque o povo lá de Israel ou Jerusalém ainda estão esperando o Messias, enquanto o Messias ainda vinha, né, na profecia. Enquanto isso, na primeira vez. Enquanto nós aqui no Brasil já estamos esperando a segunda vinda de Jesus para levar a igreja para o céu. Só por causa de quê? Falta de informação, que é exatamente o que você acabou de falar. Jesus nunca prometeu que voltaria a buscar a sua igreja e principalmente de levar para o céu, né? O que é que esse povo vão fazer no céu, se eles foram feitos da terra? Como é que eles vão para o céu? Porque as pessoas que acreditam que vão para o céu foram feitas da terra, né? Então, será que vai conseguir passar o céu, passar essa atmosfera e chegar até o céu? Será que esse componente que é feito de barro, será que vai conseguir resistir lá no céu? As pessoas, na verdade, não pensam nisso tudo, né? Se você olhar somente por esse lado, não daria para... Já daria para cair a tese.
Então, o cara vai fazer o que no céu? Então, para a gente encerrar, então, depois para bater mais um papo, aí que nem se falou algumas coisas interessantes. Que nem, olha só, e que nem eu falei no começo, essas fábulas seriam representações. Na verdade, esses personagens que possivelmente tiveram complexo de Jerusalém, a síndrome de Jerusalém, fizeram alguns feitos, e esses feitos desses personagens, que foram feitos assim, notáveis, na verdade, são histórias que as pessoas reuniram para poder doutrinar o povo, para elas serem pessoas melhores, com essas histórias que deram certo desses povos. Então, se você for ver, assim como Adão não era um homem literal representando um homem, mas representando um povo, Eva também representava um povo, Jesus, ele na verdade, ele representa o conhecimento, que tudo que, assim, Jesus supostamente veio fazer é ensinar o povo a amar o próximo e amar uns aos outros. Mas isso é o conhecimento. Ele seria uma personificação do conhecimento. Quando você tem conhecimento, você conhece a verdade, você tem o conhecimento, você se liberta. E as coisas começam a dar certo na sua vida, porque você tem o conhecimento, você começa a fazer as coisas da maneira certa, e não errada mais. E aí você vê que nem na própria Bíblia está escrito que não era para fazer imagem, nem ídolo, nem lá do céu e nem aqui da terra. Aí você para pensar, Jesus ele conseguiu o que ele queria? Não, porque as pessoas praticamente idolatram ele, mas elas não amam uns aos outros. Ele foi por exemplo, na Bíblia, né, no personagem, foi um cara que desde aquela época foi notado e o nome dele cresceu por todo mundo. Só que o que ele veio fazer, segundo a história bíblica, ele não conseguiu, que é veio fazer as pessoas amarem umas às outras. Porque a visão está errada. Na verdade, ele é uma personificação, ele é uma alusão do conhecimento. As pessoas têm que ter o conhecimento de amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Não era uma história assim para simbolizar o conhecimento. E aí, quando a pessoa tem o conhecimento e não idolatra, nem no caso Jesus, ou coloca. Quando ela passa, então, a amar o próximo, ela não vai cometer os erros que faz as pessoas caírem, pecar, como alguns, ou que a vida não prospere, não dê certo. Ela vai fazer com que a vida prospere, vai conseguir riquezas, fazendo tudo da maneira certa. Então, esse é o conhecimento. Jesus, ele representava o conhecimento, e não era uma pessoa real. E hoje você vê que não acontece isso. As igrejas, tudo, você vê pastores aí que estupram vulneráveis, bate na esposa, e faz coisa absurda. Colocam a culpa no suposto diabo que eles também criaram. Tudo por falta de conhecimento. E aí, o que acontece? Idolatram a Jesus, a um homem que é daqui de baixo, que já foi, supostamente, já foi lá de cima e que é daqui de baixo. E que a Bíblia está falando que não era para fazer ídolo nem imagem de lá de cima e nem daqui de baixo. Ou seja, é para as pessoas se tornarem pessoas melhores. Mas eles idolatram e não amam o próximo. Algumas pessoas dentro das igrejas, sim, que algumas têm bom caráter, mas não só dentro, fora também. Fora, algumas pessoas realmente faz o bem uma para outra, mas muitas não. E muitas também de dentro de igrejas não. Falam mal, têm inveja, então eles não amam o próximo. Então, esse personagem, Jesus, criado na Bíblia, supostamente não teria conseguido vir fazer o que ele veio fazer. E assim, lembrando que eu não me considero um ateu, eu não sei, assim, eu creio que existe um criador que criou tudo. Agora, não me pergunta como ele é, o que é, enfim, não vou saber explicar nada, até porque não dá para provar que existe e também não dá para provar que não existe. Porque existem muitas coisas aí que nem nós nem a ciência explica. Agora, o que eu creio é que Deus, esse Deus da Bíblia não é Deus, não é o Criador de fato. Esse é um Deus criado pelos judeus, pela tradição judaica, é um Deus de Israel, é deles. Eles criaram esse, da Bíblia. E aí, com o passar das gerações, Roma, a Igreja Católica, foi aperfeiçoando, as gerações foram moldando as histórias oralmente, porque muitas nem sequer estão na Bíblia, e aí foi se transformando no que é hoje. Então, assim, eu não creio no Deus da Bíblia, que é de Israel, é deles. Eu creio que há um Criador, mas
não consigo explicar, não consigo mostrar o que é, pronto, eu creio. Aí já eu falo que é da minha fé, aí já é da minha fé. Se alguém quiser aceitar ou não, beleza. Quando você trata desse assunto, para as pessoas que crerem, né? Ou faz uma autodefesa, né? Sobre Deus, sobre Jesus. Ele existe, eu provo para ele que ele existe. E, na realidade, ninguém consegue provar nada, né? Sobre a existência de Deus, sobre a existência de Jesus. Se o próprio Jesus prometeu que ele estaria convosco em todo o tempo, no caso. Ele falou para os seus discípulos, né, que estaria convosco até a consumação dos séculos. Beleza. A consumação do século se cumpriu, agora ele ia enviar o Consolador. Vamos dizer que lá em Pentecoste, ou melhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi exatamente a descida do Espírito Santo, que era o Consolador que ele tinha prometido para o povo. Então, o Consolador está agora com o povo. O Espírito Santo ele está com o povo. Esse Consolador também, ele prometeu que ele faria lembrar de tudo o que você precisasse, ou que você, no caso, perguntasse a ele. Ele ia te fazer lembrar de tudo isso. E o interessante, hoje eu estava ouvindo uma profecia de um irmão, falando em línguas, dizia que tinha cheio do Espírito Santo e tudo, mas só que o Espírito Santo enganou o irmão. Ou o irmão enganou o Espírito Santo, não sei. Porque ele começou a profetizar para o outro irmão, e ele profetizando, ele disse, olha, irmão, Deus manda te dizer que ele está preparando uma varoa para você. Ele está preparando uma mulher de Deus, uma mulher que ele preparou para você. E o irmão levanta a mão e diz assim, olha, eu não preciso, varão, eu sou casado, tenho a minha esposa. O vaso ficou do outro lado todo errado, sabe? Sem saber mais agora o que falar. E aí, que Espírito Santo é esse que estava usando este irmão e fazendo ele lembrar? Ou melhor, o Espírito Santo sabia de tudo, né? Sabia que o irmão era casado, sabia que ele tinha uma esposa, que não precisaria mais aquilo, mas provavelmente o profeta ele vai criar de novo uma manobra. E ele vai dizer o quê? Não, a sua esposa não é essa. Deus vai matar ela, vai tirar ela, porque a esposa é exatamente a que foi que Deus me mostrou. É essa que é a esposa. Ele é doido, é? Já ouvi essas manobras, já. Então, mas aí que tal? Aí você vai querer ainda dar um chá para ele. Que nem você vai na Bíblia, você pega lá e vai procurar lá. Aí você não acha no Novo Testamento que existiram profetas. Porque se você for ver, só tem até em Atos ali. E ali está no Novo Testamento mesmo que os profetas eles profetizaram até João Batista, no caso. E depois não teve mais. Então, assim, e também fala, se eu não me engano, em Efésios, que uns foi dado como pastores, outros para profeta. Ali, se vê que já está no passado, o verbo está no passado. E até que viesse Cristo. Então, eles foram dados até que viesse Cristo para o aperfeiçoamento da igreja. Então, acabou, a partir daquele momento, acabou. Não tem mais profetas. E aí, o que tem hoje é adivinhações. E aí, a própria Bíblia também condena. Fala que a adivinhação é como pecado de feitiçaria. Então, isso aí é feitiçaria. Às vezes acerta e às vezes não, né? Então. Mas isso aí seria aquele cara, a mãe de Ná, muitos gurus aí, você vê que isso é uma questão de número. É puro número. Por exemplo, eles fazem tanta profecia, mas tanta profecia que não dá certo, e o povo nem liga. Não deu certo, esqueceram. Só que aí, quando eles fazem uma que dá certo, enaltece. Então, ou seja, eles esquecem de todas aquelas que deu errado e fica só com aquela que deu certo. Teve questão de número. Teve uma profecia para a dona Cássia que o profeta profetizou que deu certo. Então, eu acho que foi Deus que usou ele mesmo. Teve um profeta que chegou para a dona Cássia e disse: Eis, moleque, eu te digo assim, estou eu preparando o teu varão. E ela já era casada já, acho que uns 10 anos, 10, 12 anos. E aí o que acontece? Depois de 15 anos ela se separa e aí me conhece. Então a profecia foi real, foi Deus mesmo que usou o homem lá na profecia, né?
Então, aí você vê como é que é engraçado, né? Você ainda não estava pronto, ele teve que preparar e durante esse tempo deixou outro usar. Pois é. Complicado. Que coisa complicada, né? Jesus prometeu que tudo Jesus prometeu que tudo quanto pedires em meu nome eu faria para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedi uma, acho que ele ia colocar Ferrari, né? Pedi uma Ferrari para ele e ele não cumpriu. Provavelmente o Luiz, se for Ferrari, né? Ferrari. Se talvez, Luiz, é porque você não tem uma garagem bacana para colocar Ferrari, por isso que ele não te deu. Mas prepara a garagem que ele lhe dá. Não, aí pede a garagem. Pede uma casa para. A Cássia disse é porque o Luiz não está com a vida no altar. Será que é esse, hein, Denis? Também pode ser, né? Ou vai saber, vai ver, porque Deus não quer, ele faz do jeito que ele quer, né? E não cabe o homem saber. Ah, então é por isso também. Porque o Luiz não está merecendo a Ferrari. Não, mas ele falou tudo que pedisse, né? Então, aí você vê que engraçado, quando não tem a resposta da pergunta, tem que fazer manobra. Ou seja, tem que jogar a bola para Deus. Vai, agora é culpa dele. Ele faz do jeito que ele quiser. Como sempre, profeta, né? Como... a Bíblia ali fala, mas aí quando dá errado, é Deus que se vire, né? Como sempre é assim, né, Denis? Então, meu povo, vocês que estão aí do outro lado, vocês acreditam em Jesus? Eu quero ver aí o comentário de vocês, pode deixar o seu comentário, pode mandarem também para nós. Chagas, eu acredito em Jesus. Por que eu acredito em Jesus? Porque ele é o Filho de Deus, está escrito na Bíblia. Eu já orei a Jesus e ele me respondeu. Eu falo com Jesus e ele fala comigo. Eu peço algo a Jesus e ele me dá. Então eu quero ouvir também o seu comentário. Se você quiser deixar o seu comentário, pode deixar, tá bom? Eu quero te ouvir também. Você que é cristão, você que vivem para Deus ou para Jesus, quero ouvir seu comentário, tá bom? Se você puder também, já deixa seu like aí para nos ajudar cada vez mais na distribuição das nossas lives. E se puder também, quem não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Eu nunca vi Jesus, eu não conheço Jesus, eu nunca senti a sua presença, eu achava que sentia quando eu estava na igreja, mas hoje eu acho que é porque eu estou desviado, por isso que eu não sinto mais a presença de Jesus, ou ele não fala comigo, deve ser por isso. Mas você que está no altar, você que está consertado com ele, você não está em pecado, está em jejum e oração, então me fale aí se você acredita nele e que ele fala com você. Deixa aí o seu comentário também, beleza? Só lembrando para a pessoa também, às vezes, tomar cuidado para não ser essa síndrome de Jerusalém, né? De achar que fala só com ela e com as outras pessoas não. Verdade. É melhor apelar mesmo às autoridades, Luiz. Que tem muitos aí que vai para o céu, vai para o inferno, faz aí coisa extraordinária, mas e cadê a justiça nisso? Porque um faz e outros não. Sendo que todos são iguais. O certo era todos fazer a mesma coisa, né? Eu nunca fui no inferno. Na verdade, eu fui no inferno. Eu tenho até um vídeo aqui nesse canal. Eu fui no inferno, mas a Dona Cássia, eu gravei um vídeo lá dentro. Mas não o inferno que a Nadir vai, né? Porque eu nunca tive nesse inferno. Eu até queria ir lá para me poder, sabe, ver algumas coisas. Mas como eu sei que é tudo mentira, não tem nem graça, né? Ver quem? A Cássia disse que queria ir lá no inferno ver o capeta-chefe. Se hoje à tarde, só porque a porta abriu aqui,
e eu disse que era uma alma, ela correu. Imagina se ela fosse para o inferno. Tô Paulo falando, Chagas, tá ruim para mim, porque nunca fiz isso. Então, ele jamais falou comigo. Pois é, doutor. É complicado, né? É complicado. Você. Ainda bem, né? Ainda bem que você nunca fez isso. É. Jesus é só uma construção teológica para mim, mas não acredito, pois as coisas descritas por Jesus não acontecem. Luiz, eu posso confessar para você que hoje eu sou um desviado. Não, ô Chagas, lê direito aí o que ele escreveu. Ó. Volta um. Jesus é só uma construção teológica para mim. Anterior. O outro, o de antes que você colocou. O doutor Paulo? Não, do Fernando. Que você é um o quê? Não, o outro, que você é um dos... Essa aqui? É. Chagas é um desviado. Não, você é um dos... Dos... Olha, na realidade, eu estava entendendo desviado. Eu não sei se ou ele fez uma brincadeira ou se ele escreveu errado. Mas aí, tá falando que você é um dos viado. Eu acho que ele escreveu errado. Eu não acredito que ele pensa na minha pessoa que eu sou um dos viados, não. Não é um dos viados, não, Luiz. É desviado. Eu estou desviado. É porque, na realidade, todos os crentes, eles vão dizer exatamente isso, né? Que o Denis é um desviado, o Chagas é um desviado, o Luiz é um desviado, a Cássia é desviada. Por isso que não ouvem mais a voz de Jesus e Jesus não fala mais com ele. Só que da onde foi que veio mesmo esse negócio de desviado, hein? Eu acho que foi lá de Hebreus 10, 25, se eu não me engano. Que fala de se congregar, aquele que sair é desviado, que fala que tem que se congregar. Então, você saiu, você é desviado. Só que ali também é num outro sentido completamente diferente. 10, 25. Se eu não me engano, é Hebreus 10, 25. 10, 25. 10, 25. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso que eles falam. E esse negócio de desviado deve ter vindo daqui, né? Não deixamos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos demonstrações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Eu acho que é isso aqui mesmo, Denis. Então, quando você deixa a congregação, né? Deixou de se congregar, agora você está desviado. Então, e você vê que nem eles pegam isso para usar isso, né? Só que lá naquela época, que nem a congregação, o jeito de se reunir, você vê que tem versículos que Jesus ensinava todos os dias no templo e nas sinagogas. Só que Moisés era lido aos sábados. Então, se era lido aos sábados, o que se ensinava no resto da semana? Que nem, na verdade, esse congregar era a escola. Eles se reuniam como a mídia que a gente usa hoje, Facebook, essas coisas para se comunicar. Essas reuniões eram o tipo de comunicação que eles tinham para aprender uma profissão, para aprender um estudo, que eles tinham aula de matemática, havia muitos estudos ali. E eram nessas reuniões. E as mulheres não participavam, eram só os homens. E às vezes, quando uma participava, ela não podia falar. Que nem Paulo sai esse comentário lá em Corinto. Porque é nesse estilo essas reuniões. São escolas. Que nem eles estudavam também as leis, que antes tinha o Sinédrio, que fazia ali as leis. Então era tudo uma coisa só. Hoje é diferente. A gente tem a escola, a gente tem faculdade, tem a parte do governo, tem tudo separado.
Era diferente daquele tempo. Então, eles aprendiam tudo lá, inclusive uma profissão. E as mulheres aprendiam a ser parteiras. Então, era esse tipo de reuniões que eles faziam, e que está falando ali. Eles não deixar de se reunir para não deixar de ter o conhecimento do dia a dia. Que é completamente diferente de se reunir na igreja, né? E o interessante é que eles criaram hoje uma chamada igreja. Eles fizeram a mesma coisa, só que no caso, eles colocaram tudo, trazendo tudo para dentro da Bíblia, né? Tipo, a escola dominical, ou a escola bíblica, né? Não é uma escola mesmo para ensinar outras coisas, tipo, ensinar sobre filosofia, ensinar sobre história, ou até mesmo ensinar sobre português, coisa assim. Eles não ensinam. Eles vão ensinar o quê? Bíblia. Engessar a cabeça do povo. Bíblia. Então, e, ó, eles ensinavam até educação financeira, viu? Eles tinham, por isso muitos eram prósperos. Não entendi. Eles estudavam também educação financeira. Por isso que eles entendiam muito de economia, dessas coisas, inclusive do dízimo, que era parte da educação financeira, que eles tinham o retorno com os dízimos, no caso, os judeus. Entendi. Hoje tem uma congregação muito grande aqui na nossa capital, e o pastor, ele criou exatamente essa congregação para... a intenção dele, colocar uma faculdade dentro da igreja, né, no caso da sede, colocar um hospital também, e enfim, ele criou em vários projetos. Eu não sei se você até já viu esta igreja, e os projetos dele são muito bons, mas os projetos são voltados exatamente só para isso. Bíblia, escola dominical, tem cursos, tem não sei o quê, curso teológico e tal, um monte de coisa, tudo voltado para a Bíblia. E até mesmo para o evangelismo, melhor dizendo, para as ações sociais que eles fazem, é a mesma forma. Eles fazem, mas tudo baseado dentro da Bíblia, e oram antes, tem uma palavra para levar para o povo lá e tudo, mas não tem uma forma de mostrar uma outra cultura, tipo ensinar as pessoas mesmo a ler, mas ler outra coisa, em vez de ler a Bíblia. E aí, só Bíblia. Continua lá engessado, né? A igreja me ensinou a ler a Bíblia, a igreja me ensinou isso, me ensinou aquilo e tal, e pronto, fica preso somente naquilo ali. E, infelizmente, continua enganado, né? Por causa disso, eles ficam com medo de discordar, né? Quando vê uma coisa que não está certo ali, escrito certo, aí ficam com medo de discordar. Verdade. Mas eu acho que hoje esta igreja ela deve ter uns 250 mil membros a 300 mil, entendeu? Que é uma igreja bem grande. E a sua ramificação de congregações está espalhada em todo o estado do Ceará. Mas eu acho bonito o projeto dele. Eu acho muito bonito. Na pandemia, ele sustentou muita gente com cesta básica. Então, eu acho bonito o projeto que ele faz. Apesar que continua enganado, né? Ou enganando. Não, projeto bacana, né? Mas muitos têm também. O Banda tem várias outras religiões que também fazem esses projetos, que é muito bom, é muito bonito. Mas, infelizmente, na parte da religião está pautado em histórias que não são reais, né? É verdade. Tem um moço chegando aqui na live aqui, mas eu não entendo o que ele falou aqui. Vê se tu entende aí, ô Denis. Está falando que Jesus é fake, ele não é da religião, ele é de Roma. Uma criação romana. Ah, tá. Na realidade, o Jesus criação romana é o Jesus do Novo Testamento, né? Isso. É que, na verdade, é Mitra, né? Tammuz, o deus Sol Invictus, ele nasceu no dia 25 de dezembro, que é onde eles comemoram até hoje, falando que é o aniversário de Jesus. Mas não é. Na verdade, é o nascimento de Tammuz, que eles, para comemorar o equinócio
equinócio, que é quando o Sol vai do trópico de Câncer para o trópico de Capricórnio, ele se afasta do norte, ele vem para o sul aqui para a gente e depois ele retorna, né? Então, eles praticamente idolatram esse sistema do Sol. Então, eles da religião Mitra, é o Deus Sol Invictus Mitra, que é representado por Tammuz. Inclusive, está até na Bíblia. Eles que colocam o pinheiro e enfeitam o pinheiro, aí representa a árvore de Natal também. Então, é uma mistura, né? Do atrismo mitraíta. Que é a história de Talmud aí, o filho de Samires, né? Isso. Então, é uma mistura de religiões aí, essa criação. Então, é um dos Jesus também, o Mitra, o Deus Sol Invictus, que é comemorado no dia 25 de janeiro. Se você for ver na própria escritura, Jesus não tinha nem como ter nascido no dia 25 de dezembro. Não chegou nem perto. No máximo, uns 2 meses antes. No máximo. É verdade. É bem bacana essa história também. É bem bacana essa história aí, Denis, para depois a gente até falar sobre ela também, né? Sobre o Talmud aí, que era o filho de Samir, e as pessoas comemoram hoje, dia 25 de dezembro, né? Que acha que é o mesmo Jesus, que não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Tá. Pois é. Tem mais algum acréscimo aí, ô Denis? Não, acho que tá bom, né? Se for falar da... hoje eu estou um pouco cansado também. Hoje eu não vou levar live 2 horas, 3 horas, não. Hoje eu vou encerrar menos, porque estou um pouco cansado também, sabe? Dá para ver no seu semblante que tá... Chega final de semana, né? Mais correria, o pessoal quer cortar o cabelo para sair. Cara, sexta-feira é um pouco puxado aqui. Graças a Deus, né? E a Jesus também. Graças a Deus, não, graças a eu, né? Porque foi eu que cortei os cabelos, é eu que faço o trabalho, faço a divulgação, então é graças a eu. A barbearia, na realidade, ela tem dado uma pausa nesses últimos dias. Assim, porque eu fiz a mudança também, né? Eu mudei de um endereço para o outro e isso tudo muda, né? Já está dizendo mudança. E como eu estou fazendo uma outra mudança agora, eu estou deixando a escola e estou voltando para a barbearia, porque eu só dava curso. Passei 6 anos só dando curso, né? E agora estou voltando de novo a fazer a minha clientela, então está indo no passo meio lento ainda. Mas nesses últimos dias a barbearia tem melhorado, entendeu? E hoje, já o final de semana é bem bom. Sexta e o sábado, praticamente dá para cobrir a semana agora. Na semana é bem lento o movimento, mas o final de semana está sendo bom, a sexta e o sábado. E aí tem sexta-feira que eu começo 8 horas da manhã e vou até 9 da noite. Não dá para mim fazer muito, assim, tipo, estudar e tudo, para trazer uma live aí na sexta. Hoje, né, no caso, quando você falou, estava lá falando e tudo, mas o celular estava lá. E depois foi que eu fiquei respondendo, porque quando dava um tempinho, o intervalo de um cabelo para o outro, eu ia lá e respondia. Amanhã, provavelmente, seja um dia também muito puxado de cortes, né? Porque sábado o povo vão lá para ficar bonitão. Eu vou até ver também se eu corto o meu, que o meu tá grande também. Vou ver se eu dou um trato amanhã para melhorar aqui, para me ficar bonitão, né? E amanhã, provavelmente, eu não faço live, porque depois do trabalho eu estou um pouco cansado. E se eu tiver ainda disponível, talvez eu vou dar uma voltinha na beira-mar com a dona Cássia, né? A gente, às vezes, de sábado, a gente vai dar uma voltinha para comer o camarão com leite de coco. Eu não sei se você viu aí, eu até, nessa semana, eu coloquei um videozinho aí, uma dona Cássia comendo camarão. Eu vi lá. Isso aí é o nosso camarão. A gente vai... Cara, no período da pandemia, a gente ia para a praia somente para andar. A única coisa que a gente botava na praia era o cara lá com o carrinho empurrando o milho. E aí a gente comprava o milho para não perder a viagem, entendeu? Aí vamos comer o milho. Eu ia comentar lá, falando que você ficou milionário. Pois é, aí nós
comemos camarão. No caso, quando colocamos o nome, né, que é o camarão, que é o milho. E amanhã nós estamos lá de novo. Quer dizer, não sei, né? Dependendo do dia, se eu estiver tão cansado. Tinha pessoa que achava que eu tinha dinheiro mesmo, entendeu? De alguns alunos. Cara, o professor todo dia vai pra praia comer camarão com leite de coco. Aí quando descobriram que era milho, ficaram com raiva. Ai, Engano. É isso aí, Denis. Vamos fazer nossas considerações finais, né? Tá bom até aqui. Nossos amigos que estão do outro lado, eu creio que deu para a gente passar aí um pouco da visão em relação a Jesus, né? Você que acredita em Jesus, até você ouvir algo ao contrário, o que nós estamos querendo aqui não é desfazer a sua fé, não é desfazer a sua religião e não é destruir aquilo que você construiu há muitos anos, 10, 30, 40, 50 anos. Mas, de repente, quando você se depara ou quando você chega aqui no nosso canal, que o assunto é interessante, você acaba aí sendo desfeito aquela fé ou aquela construção que foi feita como o doutor Grijalba, né, que 45 anos, Denis, de pastor, e ele começou a me ouvir, as pregações dela da graça, né, quando eu pregava a graça, e ele teve um entendimento, a mente abriu, ele deixou o ministério dele, né, no caso de pastor e tudo, deixou congregação, deixou tudo, e ele vem me seguindo aí, e eu acho que você percebeu, toda noite ele está, se nós estivermos em live, toda noite ele está aqui, né? Então ele se tornou um amigo e também um irmão, assim, e se tornou uma pessoa presente. Ele entendeu, e hoje, se você perguntar para ele como é que ele vive, como é que ele se sente, será que ele sente uma tristeza, uma amargura de ter deixado o ministério 45 anos e de repente ele ouviu uma coisa assim totalmente ao contrário do que ele pregava? Será que ele sente tristeza? Um outro dia ele me fez chorar nessa live aqui dizendo, Chagas, eu não lembro muito bem da mensagem, mas eu acho que ele falou que teria muita gratidão e carinho pela nossa pessoa, né? E de ter entendido sobre todo esse assunto. Um outro amigo também que se tornou um amigo através do Dr. Grijalba foi o Dr. Paulo, né? Que não perde uma live também, só que ele não era crente, né? Nunca foi, ele era católico, mas ele vem acompanhando esse entendimento. E o bom, que ele se tornou também hoje um... Hã? Tá o quê? Tá, quase pronto. E o bom é que ele se tornou também um pregador. Hoje ele está no meio das audiências e ele está ensinando o povo também no meio da audiência. Agora se torna perigoso, né? Porque ele está começando e ele está tipo aquele primeiro amor. Ele quer falar para as pessoas, quer explicar, entendeu? E isso às vezes se torna um pouco complicado, né, Denis? Quando a pessoa tem esse entendimento e quer falar para as pessoas, tem essa liberdade e quer que as pessoas também tenham essa liberdade, se torna um pouco perigoso. Até então, porque não tem tanta segurança ainda. Então, o conselho que eu dou é que aprendam um pouco mais para depois levar mais adiante esse assunto. Por isso que todo dia eu estou estudando, procuro trazer pessoas novas aqui no canal também, para trazer mais um pouco de conhecimento para cada um de vocês. Nosso querido pastor Marcos também, que a gente fala muito do nome dele, é um pastor aí que tem a sua congregação, 480 membros, me parece que é, e está tomando a decisão também de deixar tudo, largar tudo, porque a sua mente saiu daqui e está exatamente aqui, ó, alargou o conhecimento, né? E eu tenho muita gratidão por essas pessoas e muito carinho por eles e agradeço demais por eles me dão força para mim fazer esse trabalho aqui no YouTube. Então, Denis, vamos. E você vê que engraçado, Chagas. Oi? Agora é que a Bíblia está se cumprindo, ó. Que aí fala que o fardo de Jesus é leve, né? Todo mundo que chega a esse ponto, cara, se sente livre e parece que tira um fardo. Parece que se sente mais leve. O fardo parece que aliviou. Que engraçado, né? Verdade.
Então, vamos para nossas considerações finais, né, Denis? Bora. É contigo. Então, eu queria agradecer você, Chagas, agradecer todos que participaram da live aí, né? Queria, assim, pedir desculpa se eu falei alguma coisa que alguém não gostou, alguma coisa. E às vezes também, por a gente estudar tanto, às vezes pode eu ter falado alguma outra coisa errada, passado uma informaçãozinha errada, então que relevem, mas estudem, aí procuram saber todas essas informações, as datas, os personagens que foram citados, vão ver que tem base na história, vão ver que tem muito respaldo, não é coisa que eu e o Chagas está falando, mas é coisa que tem base. Assim, é que nem eu falei, por estudar muito, às vezes pode ser que tenha saído alguma coisa errada, eu peço perdão se acabei falando alguma coisa errada ou não, mas aí vocês considerem, estudem e vejam, e vai ver que é só aprendizado, é só conhecimento. Então, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado, Chagas, e pelo menos já tem tema aí para as próximas lives, né? É verdade. Tamo junto, Denis. Eu deixei também, pessoal, eu deixei aqui o link do canal do Denis aqui na descrição do vídeo, tá bom? Depois vocês podem visitar lá o canal do Denis e ver, tem muito conteúdo bacana. Também ajude ele, deixe lá o like quando assistir o vídeo. E também quem não é inscrito no canal dele, também se inscreva. Ele quase nem precisa mais de inscrito, né? Já tem muito inscrito no canal dele. É 11 mil, acho que é 11 mil e... É 11 mil? 16. É 16 mil, né? 16. Olha, ó, 16 mil. Ele quase nem precisa, não, né? Se ele pudesse dividir lá pelo menos 1.000 para mim aqui, já dava certo, né? Mas eu tento compartilhar um vídeo aí para ajudar. Pronto. Na realidade, a gente fala isso, mas quanto mais maior o canal, melhor, porque alcança mais pessoas. O seu canal é visto, né? Então, é isso aí. Então, quanto mais pessoas, melhores se inscrevendo no canal, né, Denis? Lembrando que alguns vídeos, principalmente os primeiros, vão ser tudo da época da graça, né? Que eu passei pelo processo também. Saí da igreja, depois acabei conhecendo a graça, preguei muito no tempo da graça, lá vai ver que alguns vídeos é tudo falando sobre a graça, aí depois veio agora, né? Como eu sou novo agora, então tem poucos vídeos trazendo esses assuntos novos agora. Então relevem também, mas tem muito conteúdo bom de antes também, que dá para aproveitar. É isso aí. Então é isso aí, meu povo. Uma boa noite a todos vocês que estão aqui no chat conosco. Os que não vieram para o chat também, mas que estão do outro lado, muito obrigado pela presença de todos. E provavelmente domingo eu estarei trazendo de novo um assunto aí mais o Armando, né? Domingo acho que o Armando vai estar de folga e a gente vai ver se a gente faz uma live bem bacana de novo domingo, beleza? Então é isso aí, meu povo. Gratidão a todos. Muito obrigado, Denis, pelo convite. E sempre, Denis, que tiver assunto novo, o canal está aqui aberto, beleza? Você tem espaço livre aqui, a porta está aberta. Espaço livre para você estar sempre conosco aqui, trazendo conhecimento aí para esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, meu povo. Boa noite a todos vocês. Até a próxima.